Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu queria hoje falar a respeito de algo que eu já escrevi em outros lugares e gostaria hoje de compartilhar com a Igreja de Santo Amaro, que é o que eu tenho chamado o segredo da integridade de Jó. Como é que ele conseguia ser aquela pessoa que a Bíblia descreve que ele era. Quando a gente olha para a vida de algumas pessoas e observa como que ele ou ela andam diante de Deus, e a gente olha para nós mesmos, e a gente fica pensando como é que ela consegue ser esse tipo de pessoa. Nós temos no próprio livro de Jó, então, o segredo do sucesso, vamos dizer assim, de Jó, da integridade dele. Está no capítulo 31. Então, nós vamos ler à medida que formos tratando. É um texto um pouco longo. Eu não vou lê-lo antes. A gente vai lendo e expondo partes do texto. Então, Jó 31 será o nosso texto hoje à noite. Vamos orar pedindo que Deus abençoe a nossa palavra, que Deus prepare as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Não somos, por natureza, ó Deus, capazes de entender a Tua palavra. Precisamos que o mesmo Espírito que a inspirou possa nesta noite nos trazer compreensão, admoestação, conforto, consolo, enfim, aquilo para o que o Senhor já designou esta palavra nesta noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos então, irmãos, nessa noite, trabalhar no que eu chamo das 12 perguntas da oração de Jó. Então, a vida de Jó, como nós lemos no capítulo 31, descreve um homem que ele tinha estratégias para poder fazer e conseguir fazer as coisas que ele fazia. Então, não era uma coisa simples, não era uma coisa automática, mas ele tinha uma certa disciplina para poder conseguir fazer as coisas que ele fazia. Então, veja no capítulo 31, a partir do versículo 1, nós lemos aí Jó dizendo: Eu fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Então, a primeira coisa que a gente aprende, então, a respeito dessas 12 perguntas da oração de Jó, e que eu sugeriria que você, se um dia tivesse na falta de coisas para orar, vamos dizer assim, eu aconselho você a anotar essas 12 perguntas e fazê-las constantemente diante do Senhor. Embora será um sermão de 12 pontos, seguindo a minha tradição, nunca mais do que 25 minutos o meu sermão. Essa é a média. Mas vamos então pensar nessas 12 perguntas. Eu queria então começar com a primeira pergunta, que é o texto que nós lemos. A pergunta nos versículos de 1 a 5 é: quem controla os meus olhos? Essa é a primeira pergunta que você deve sempre fazer diante de Deus antes de dormir. Feche os seus olhos, ore diante de Deus e pergunte isso: Senhor, quem controlou os meus olhos no dia de hoje? E na oração de Jó, veja, ele diz que ele fez uma aliança com Deus. Ele não é uma pessoa que sai andando na rua e dizendo: Senhor, tome conta, porque eu vou olhar no caso, ele está especificamente falando de uma donzela. Jó é uma pessoa já de mais idade, e ele
tem como um compromisso diante de Deus, é um pacto que ele fez, de que ele não fixaria os seus olhos numa donzela. Essa é uma prática e é uma coisa que Jó faz não simplesmente porque é a natureza dele, mas ele tem um acordo com Deus. Algumas coisas, irmãos e irmãs, elas não acontecem na vida cristã simplesmente por acaso. Aí eu gostaria tanto de conseguir ler a Bíblia todo dia. Vamos ver um dia que eu amanhecer com um bom espírito para ler a Bíblia. Então, quem sabe eu leia. Essas coisas não acontecem. Você nunca vai acordar num bom espírito para ler a Bíblia. É preciso que haja um compromisso, haja uma aliança. Jó diz que ele fez uma aliança com seus olhos, de que ele não olharia para uma donzela. E essa palavra vai especificamente para os homens. Olhar para as mulheres, especialmente a mulher que não é sua esposa, é algo pecaminoso. Especialmente olhar com um olhar lascivo. E para que você não consiga fazer isso, é importante que você então faça um pacto com seus olhos. Isso não acontece por acaso, isso não acontece simplesmente você caminhando na vida. Ele diz então, olha só o que ele pensa. No versículo 2, ele diz que ele fez esse pacto porque ele tem uma porção com Deus. Ele tem uma herança com Deus e que ele não vai conseguir conviver com aquilo sabendo que a sua herança com Deus está correndo risco aí. Então pense nisso. Na sua caminhada, na sua jornada diante de Deus no dia a dia, é preciso que você faça um pacto com algumas coisas. Esse caso específico, Jó, ele está trabalhando na questão de olhar para uma donzela. Eu lembro uma ocasião, não foi aqui nessa igreja, eu estava andando na rua com ele era diácono na ocasião. Podia ser qualquer pessoa, mas era um oficial da igreja. E estávamos andando na rua, caminhando num lugar para comprar alguma coisa, e ele se traiu, obviamente, e olhou para uma mulher acompanhando, passando. E eu falei, mas rapaz, o que você está fazendo? E para minha total surpresa, ele ainda complementou dizendo, não, tudo é criação do Senhor, pastor. Meu irmão, diabo também é criação do Senhor, não é uma razão para você ficar olhando. Então, essa aliança com o Senhor, o pacto com os seus olhos, é a primeira pergunta que Jó faz todos os dias antes de dormir. Quem controla os meus olhos? E eu pergunto isso para você, quem controla os seus olhos? Segunda pergunta, aí nos versículos 5 em diante, olha só no versículo 5. Diz aí que se ele andou com falsidade, e se o seu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Então a pergunta que Jó faz aqui é essa: qual é a minha resistência ao erro? É interessante que Deus ele não está necessariamente dizendo que nenhum de nós podemos jamais pecar, senão estamos fora. Deus sabe que nós, por causa do pecado, temos uma natureza inclinada ao erro. Mas a pergunta que Jó faz aqui, veja na sua Bíblia no versículo 5, ele diz que se o seu pé se apressou, sublinha essa palavra. A questão é da rapidez com que as pessoas, às vezes, elas caem no erro. Tem gente que o diabo não precisa nem gastar 2 minutos antes do diabo chegar, ou da própria natureza humana levantar a bandeira, a pessoa já sucumbiu ao pecado, já caiu. Irmãos, precisamos lembrar da resistência que Cristo teve ao tentador quando no deserto, com fome, diz as Escrituras, ele sendo tentado, ele não sucumbiu à tentação. Nós não somos iguais a Jesus Cristo, mas também não precisamos ser tão diferentes. Jó pergunta, ele pede ao Senhor, olha para mim e veja se o meu pé, ele se apressou ao erro.
Quanto você resiste ao pecado? Às vezes a maneira como você se veste, as pessoas com quem você anda, os lugares onde você frequenta, as coisas que você costuma fazer, elas são já convidativas para que a sua pressa ao erro aconteça muito rápido. Então, aprender a desenvolver a resistência ao erro é uma qualidade que todos nós precisamos ter. E, mais uma vez, isso não acontece por acaso. Você tem que criar uma disciplina, você tem que criar um método, você tem que criar o costume de, como Jó está fazendo, de diariamente, antes de dormir, perguntar para Deus essas coisas. Em terceiro lugar, uma terceira pergunta que Jó faz, aí no versículo 7 em diante, ele diz o seguinte: se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. É interessante que aquilo que Jó está, na verdade, falando aqui, nessa terceira pergunta que ele faz a Deus, como ele conseguiu as coisas que ele tem hoje. Essa é uma terceira pergunta que todos nós também precisamos fazer à medida que a gente vai caminhando na vida. Como é que você conseguiu aquilo que você tem hoje? Seja em seu patrimônio, seja em suas conquistas, na sua vida, no seu namoro, no seu trabalho, na sua escola, nas coisas que você tem. Como que você conseguiu isso? Você pode chegar diante de Deus e perguntar, e dizer para Deus: olha, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então eu quero, Senhor, que aquilo que eu semeio seja colhido por outra pessoa. Eu não quero nem ter a chance de participar dos benefícios daquilo que eu mesmo plantei. São perguntas, irmãos, profundas, porque elas tocam o centro da nossa vida. Então, veja que Jó, para ser a pessoa que ele era, descrita lá no início do livro, o homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal, não é uma coisa simples e fácil e automática. Existe um critério, existe um trabalho. Quarta pergunta, veja a partir do versículo 9, mais uma vez Jó volta à questão de cobiçar a mulher do próximo. Ele pergunta, versículo 9, se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, e se andei à espreita à porta do meu próximo. Se eu fiz isso, Senhor, então moa minha mulher para outro, ou seja, trabalhe para outro, e outros se encurvem sobre ela. Essa é uma expressão, é um eufemismo, né, mostrando que Jó, ele diz até que se eu um dia cobicei a mulher de um próximo, que esse próximo consume o ato com minha própria esposa. Jó aqui foi até longe demais. A esposa não tem nada a ver com essa oração dele, e ele está orando, pedindo alguma coisa que a esposa é que vai ter que pagar com isso. Mas ele está sendo extremamente, jogando aí todas as cartas possíveis em cima da mesa. Se algum dia, diz ele, meus olhos se deixaram seduzir pela mulher do próximo. Versículo 11 ele diz, pois seria isto um crime hediondo, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Interessante que nos dias de hoje, crime hediondo é um crime bem grave. E adultério não é mais considerado crime no Código Penal brasileiro. Eu estava conversando com um juiz, um advogado, e eu pregando sobre isso, ele olhou e falou, nossa, é mesmo, reverendo, o crime hediondo é algo bem mais sério. Na cultura de Jó, nos dias de Jó,
adulterar e seduzir a mulher do próximo era considerado um crime hediondo. E Jó sabia disso. Mesmo assim, ele diz que se o coração dele se deixou seduzir por causa da mulher do próximo, e mais do que isso, a primeira parte desse versículo é algo que pode parecer algo inconsciente acontecendo. O coração deixando se seduzir. Mas veja a segunda linha do versículo 9. Você só deixa se seduzir se você andar espreitando a porta do seu próximo também. Não tem como você ficar, o seu coração se envolver pela mulher do próximo se você nunca vê a mulher do próximo. Agora, se todo dia você comprou um apartamento e da janela do seu apartamento você abre a cortina e você sempre vê a mulher do seu próximo se vestindo, trocando de roupa no prédio da frente, você tem que fazer duas coisas. Ou você compra a cortina com blackout 100%, ou então você, se você conhecer a pessoa, fale para lá, olha, põe a cortina também no seu quarto, na sua casa. Mas o fato é, irmãos, que Jó, ele fez esse compromisso. Eu não cobicei e eu também não andei espreitando. São duas coisas diferentes. Primeiro você espreita, você fica olhando, você observa. E a prática disso acaba seduzindo o coração da vida de um homem, de uma mulher, igualmente. É interessante como Jó, mesmo que ele esteja falando de integridade, santidade, ele já falou duas vezes sobre essa questão. E de fato, irmãos, a ruína de uma pessoa geralmente começa nessa área. Tanto do homem quanto da mulher. Jó, ele está aqui dizendo isso não para sua esposa, não para um amigo, ele está dizendo isso para Deus. E está querendo que Deus julgue se aquilo que ele está falando é ou não verdadeiro. Quando nós sabemos que no final do nosso dia nós teremos que repetir essas 12 perguntas, isso nos ajudará, no decorrer do dia, a ponderarmos as nossas atitudes. Próxima pergunta, a quinta pergunta, diz respeito à maneira como Jó tratou as pessoas que com ele trabalhavam. Diz o versículo 13 até o versículo 15, ele pergunta a Deus se eu desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então, que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Interessante que a situação que Jó está levantando aqui não é necessariamente uma questão trabalhista. Nós vivemos no mundo hoje, especialmente no Brasil, questões trabalhistas, elas são complicadas. Se tem aqui alguém me ouvindo que é o empregador, a gente sabe que existem funcionários que eles vivem procurando uma maneira de lesar a empresa, lesar o empregador, e trabalha sempre achando os meios de viver e de tirar vantagem do emprego e de alguma coisa. E se o caso é levado para a Justiça do Trabalho, o empregador nunca tem a razão. O empregado sempre tem a razão. Não importa o que ele fez, é o que geralmente a gente vê. Mas o texto não está falando necessariamente disso. Veja, versículo 13, Jó ele está dizendo que se ele desprezou o direito, mas há uma frase que diz, quando eles contendiam comigo. Nós já vimos em outra ocasião que Jó, ele era um juiz muito famoso na época dele. Por ser uma pessoa muito famosa, muito bem colocada, capítulo 1 diz que ele era o maior de todo o Oriente. De todo o Oriente. Então seria muito fácil para Jó desprezar a causa daqueles que trabalhavam com ele, por ser a pessoa que mexia com todos os papéis, mas ele pergunta isso diante de Deus, se eu desprezei o direito daqueles que trabalhavam comigo, quando eles tiveram que contender e
contender comigo numa corte. Se eu fiz isso, eu também, diz o texto, eu não fiz isso, ele diz, por causa da convicção que ele tem de que tanto o servo quanto ele foram criados por Deus. Como nós tratamos, irmãos, aqueles que servem a nossa casa, a nossa empresa, o nosso trabalho, é muito importante. Essas coisas, elas servem para mostrar quem você é. Eu ouvi uma história essa semana, uma mulher que ela foi contratada num banco muito famoso na Inglaterra, e ela era uma senhora crente e assumiu uma posição, a posição de maior destaque num dos bancos do Reino Unido. E ela então, administrando a situação do banco e tomando o pé da situação, um dos gerentes do banco tinha a incumbência de explicar para ela qual era os problemas principais afetando a dinâmica do banco. E ela ouvindo. E de repente, numa das coisas que esse gerente conversava com ela, disse, olha, isso aqui, ó, esse 1 bilhão de libras esterlinas, isso aí você já pode esquecer, que isso aí nós não vamos receber nunca. São pessoas que já devem o banco há mais de 10 anos. Então, isso aí nós já contamos como é morto. E aí ele continuou, e ela, não, peraí, como assim 1 bilhão de libras? E vocês vão deixar assim? Não, é mais fácil a gente deixar para lá e continuar fazendo outras coisas do que ir atrás dessas pessoas. Não tem jeito. E essa mulher, ela teve a iniciativa de aumentar o interesse em procurar saber por que essas pessoas elas não pagavam e não pagaram as suas dívidas. E ela acabou descobrindo que essas pessoas, na verdade, elas estavam profundamente envergonhadas por não poder pagar, vivendo em situações, às vezes, desconfortáveis por causa da dívida que eles acumularam. Então, não era simplesmente uma questão perdida. Alguém precisava olhar com olhos diferentes aqueles que estavam sendo, na verdade, subjugados por aquela situação. E ela conseguiu reaver, diz a história, 70% daquela dívida. E ela acabou sendo personagem numa revista muito famosa por causa dessa sensibilidade, não necessariamente por causa do valor da dívida, ela dizia, mas por causa do valor humano da pessoa. Uma pessoa que vive atolada em dívidas, às vezes ela faz isso não porque ela quer, existem vários fatores para uma pessoa se endividar, mas é preciso que a gente saiba. Isso é um exemplo de você não desprezar o direito daqueles que te servem, daqueles que trabalham para você, com você. E o direito não vai apenas com o fato da CLT. O direito que Jó vê aqui é um direito da pessoa humana, é um direito do ser que foi criado à imagem de Deus. Portanto, no final do dia, Jó pergunta diante de Deus, eu oprimi aqueles que trabalham para mim? Sexta pergunta, versículos 16 em diante. Jó, ele pergunta para Deus se ele demonstrou a generosidade. Versículo 16 diz, se eu retive o que os pobres desejam ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe foi o guia da viúva. Se há alguém vi perecer por falta de roupa, e é o necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque por me ver apoiado pelos juízes da porta, então Jó é extremado, né? Ele diz aí que caia o meu omoplata do meu ombro. Foi por isso que Jesus falou mais para frente, né? Se o seu olho te faz pecar, arranque. O Jó já tinha falado isso antes.
Se um dia minha mão não foi generosa, que o Senhor arranque não só a mão, o braço junto com o omoplata também, vai tudo. Quase metade do ombro dele aí. Seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Veja, irmãos, que o homem ou a mulher de Deus precisa ser capaz de perguntar diante de Deus a respeito da sua generosidade. Generosidade é diferente de você dar aquilo que a pessoa precisa ou merece, o direito dela. Ser generoso é ser capaz de compartilhar, de abrir mão daquilo que é o seu direito, e você faz aquilo por um ato de bondade. Hoje em dia é muito difícil nós demonstrarmos bondade e generosidade no mundo que é, às vezes, cheio de pessoas que estão prontas para aproveitar de você, para levar vantagens, até para lhe roubar. Mas em tempos antigos, os que moraram em cidades do interior devem lembrar disso. Lembro numa casa onde meus bisavós moraram no interior de Mato Grosso. A casa era muito grande. Naquela época, as casas, a entrada ficava numa rua, e passava o quintal e saía lá noutra rua. E como é uma cidade muito pequena e todo mundo conhecia esses meus bisavós, várias vezes o maior cômodo da casa era a cozinha. E ali todo mundo sentava. E a minha bisavó sempre deixava pão de queijo, pão, broa de milho em cima da mesa. E às vezes entrava gente cortando o caminho de uma rua para outra, passava dentro da cozinha dela, pegava um pão de queijo. Pois é, pois não, e você? Quem é você? Eu sou filho de fulano. Ele já tem um filho, já está dessa idade. Pois é, já está. Nunca tinha passado na casa dela. Passou aquele dia, comeu o pão de queijo. A minha bisavó conheceu, conversou e seguiu. Atravessou, passou para o outro lado da rua. Esse tipo de generosidade nós não podemos ter mais, infelizmente, hoje. Por causa da cidade em que a gente vive, nós não podemos mais, às vezes, se dar ao luxo de mostrar uma generosidade ingênua. E você vai abrir espaço para ser morto, para ser roubado e todo tipo de atrocidades. Mas veja o que esse texto está nos dizendo. Jó, ele não está sendo uma pessoa generosa como se fosse hoje um mendigo que bate no vidro do carro lá no sinaleiro onde você para. Ele está falando a respeito, veja no versículo 18, de uma pessoa que cresceu com ele, como se ele tivesse sido o pai dessa pessoa. Então, possivelmente, são pessoas mais próximas de Jó. Não é qualquer um. A igreja, irmãos, à medida que nós conhecemos uns aos outros, é importante que a gente comece da igreja exercendo generosidade. Já tem muitas pessoas aqui que quem é generoso, geralmente ele não anda com um adesivo, uma camiseta escrita, olha, eu sou generoso. Mas tem muita gente generosa e que os irmãos já, inclusive, se beneficiaram dessa generosidade. Mas é importante você aprender e pensar nisso. O ser humano, ele precisa ser generoso. E Jó perguntou isso diante de Deus. Eu demonstrei generosidade? Se eu não demonstrei, eu quero que o Senhor arranque meu braço, inclusive meu omoplata, que é para mim aprender essa lição. 7ª pergunta. Fui avarento? É na sequência. Versículo 24 diz, se no ouro eu pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Olha só, não é que nós não possamos nos alegrar em ter o nosso salário aumentado e que os nossos negócios estão rendendo. Se você está vendendo bem, se o seu trabalho está produzindo, tudo isso razões para dar glórias a Deus. Mas o que Jó está perguntando é diferente. Ele está perguntando aqui se ele tratou o dinheiro
da maneira pessoal de chegar ao ponto de dizer, em ti confio. Eu estava dando essa palestra numa igreja lá no Rio de Janeiro, e uma pessoa veio para mim depois, disse, pastor, eu conheço uma pessoa desse jeito aqui. Ela conseguiu, durante a sua vida e o seu trabalho, acumular R$1 milhão. E depois que ela conseguiu esse primeiro R$1 milhão, ela guardava dentro de uma malha e colocava debaixo da cama. Nem no banco ele colocava. E aquela mala dele, que ele guardava debaixo da cama, ele dizia, né, era a fonte da alegria, a fonte da vida, da confiança. Ele levantava de manhã disposto para a vida e para o trabalho por causa daquilo que estava debaixo da cama dele. Nós não precisamos, irmãos, ter esse tipo de relação com os nossos bens. E Jó, ele é extremamente sincero diante de Deus. Senhor, prove-me nisso, se algum dia eu disse ao meu dinheiro, em ti confio. Jesus falou sobre isso, naquela parábola, daquela pessoa que construía celeiros, enchia celeiros e aumentava e depois preparava-se para encontrar com o Senhor. Jó, ele já perguntava isso desde o Antigo Testamento. Então essa é a 7ª pergunta. Como é que você se relaciona com as suas posses? 8ª pergunta tem a ver com a idolatria. Eu fui idólatra neste dia de hoje, Senhor. Idolatria no texto aqui, ele diz que se eu olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em culto, e beijos lhe atirei com a mão, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Eu fiquei sabendo que, não sei se vocês sabem, mas no Rio de Janeiro, na pedra, na praia, quem é do Rio, você sabe disso, é que eles vão, no pôr do sol, eles ficam lá na praia, e quando o sol está se pondo, você sabe o que eles fazem? Quem é do Rio? Eles aplaudem. Eles vão lá para a praia, eles vão aplaudindo. Não é todo carioca. Tem um grupo lá que faz muito, é muito comum, é uma prática muito comum. E não é esse tipo de idolatria que o texto está falando. O que o texto está falando é realmente uma prática do mundo antigo em que eles adoravam o sol. E havia a religião que adorava o sol e a lua e os astros. Jó, ele está perguntando, está dizendo diante de Deus, Senhor, prove o meu coração. Se algum dia eu já mandei beijo para a lua, para o sol, para qualquer que seja. Meu coração não se entregou a nenhuma dessas coisas. 9ª pergunta. Fui vingativo. Veja no versículo 29, ele pergunta se eu me alegrei da desgraça do que me tem ódio, ou se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Isso é uma coisa importante, irmãos. À medida que você vive, aqueles que te causam mal, a gente tem às vezes a tendência de, Senhor, né, derruba aquele irmão, né? Põe por terra aquela pessoa, né? Em nome de Jesus, né? A gente precisa lembrar disso. Esse texto, Jó, ele pergunta e ele lembra algo muito importante, que a vingança pertence a Deus. E vingança é algo muito contagioso. Quando você começa a ser vingativo, isso vai acumulando no seu coração e menos que você perceba isso toma conta de você. Jó, ele tem essa relação com Deus e ele pergunta, Senhor, avalie meu espírito vingativo.
se algum dia eu me alegrei com a desgraça daquele que tinha ódio de mim. O próprio Jesus já disse que amar os nossos amigos é fácil, mas nós somos chamados para amar os nossos inimigos também. A 10ª pergunta, diz o texto, Jó pergunta se ele foi hospitaleiro. Versículos 31 e 32. Se a gente da minha tenda não disse quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele, o estrangeiro não pernoitava na rua, e as minhas portas abria ao viandante, que no português de hoje significa viajante. Interessante, irmãos, hospitalidade é um dom, inclusive no Novo Testamento coloca como um dom, e que nós precisamos voltar a explorar mais isso. A hospitalidade, ela é bloqueada nos nossos dias de hoje pela nossa vida extremamente corrida. A gente sai de casa às 6 da manhã e chega em casa meia-noite. Tem tempo de ser hospitaleiro nem conosco mesmo. A gente nos trata mal. Que dirá com os outros, reverendo? Não tem como. Não tem como. Mas existem várias maneiras de você ser hospitaleiro. E realmente é algo que precisamos pensar mais, porque as pessoas que conosco convivem, as pessoas da igreja, precisam ter a oportunidade de conhecer você na sua casa. É um desafio que eu faço. E você não precisa terminar aquela reforma. Você não precisa consertar a descarga daquele banheiro. Você não precisa acabar de arrumar o batente da quinta bem em casa, que está tijolo, que está tudo quebrado. Você falou para o seu marido arrumar, faz 6 anos, ele não arruma. Você não precisa arrumar nada disso, irmãos. Arrume o seu coração, arrume a sua alma. Traga pessoas para ver como Deus te abençoa na sua casa. Aliás, se uma pessoa chegar na sua casa e ver o batente quebrado, a descarga que não funciona, a pia que está remendada, ela pode até ser consolada. Eu pensei que era só na minha casa. Olha a casa do irmão, olha a casa do pastor, a torneira remendada, olha a casa. Às vezes a gente acaba criando uma expectativa totalmente que é irreal. E a hospitalidade, ela acaba sendo bloqueada por causa disso. Jó, ele diz e ele pergunta a Deus se algum dia ele deixou de ser hospitaleiro. Próxima pergunta, a 11ª, Jó pergunta se ele foi omisso. Versículos 33 em diante, a 11ª pergunta. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí à porta. Se eu fiz isso, tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo, que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Do que Jó está falando? Está falando o seguinte: se houve alguma situação na vida dele, que as pessoas precisavam que ele tomasse uma decisão, e ele não fez isso, diz o texto, temendo o desprezo das famílias. Versículo 34. Ele temia a multidão e o desprezo das famílias. Em outras palavras, Jó, ele estava mais preocupado com a sua reputação, ou com o apreço que ele tinha. Eu não vou levantar essa lebre aqui, porque eu vou perder o apreço.
Isso é muito difícil, irmãos, porque nós, especialmente nós pastores e os líderes da igreja, às vezes tem que lidar com coisas que afetam o apreço que a igreja, as pessoas têm pelos seus líderes. E aí tratar de coisas assim custa-lhes o apreço. Mas quando nós estamos orando diante de Deus, Jó pergunta isso: Senhor, algum dia eu fui omisso e não fiz aquilo que estava na minha mão para fazer. Era responsabilidade minha. E eu não fiz só porque eu não queria perder o apreço das famílias que me aprovavam. Em último lugar, a 12ª pergunta, Jó, ele pergunta se ele foi justo com a sua terra. Versículos 38 em diante diz: se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos e por cevada joio. Essa é uma palavra muito interessante. Jó, ele já demonstrava a questão da sustentabilidade desde esses dias. Ele perguntava para Deus se ele havia abusado da terra onde ele vivia. A cidade de São Paulo está perto de ter que provar isso aqui a unhas e dentes. A maneira como nós, por exemplo, usamos a água na nossa cidade. É muito importante que nós cristãos sejamos os que primeiro deem esse exemplo de sermos pessoas responsáveis com várias coisas. Uma das coisas para a qual nós somos chamados é para dominar sobre toda a terra, guardá-la. Então, nós cristãos, depois de fazer todas essas coisas, nós não precisamos fazer da nossa vida uma pessoa que viva levantando a bandeira das coisas recicláveis, das coisas do mundo verde. Não precisa. Jó, das 12 perguntas, só uma que tem a ver com isso. Mas pelo menos ele era preocupado com isso. Reciclava, punha as coisas no saco do lixo separado, tomava banho, não ficava 40 minutos no chuveiro. São coisas básicas que o homem e a mulher de Deus precisam pensar nisso. E ele pergunta isso diante de Deus. Finalmente, irmãos, você pode estar pensando: o que Jó fez? O que nós temos feito para manter a nossa integridade? Veja que Jó, ele tinha um plano. Você tem um plano? Você já pensou num plano para você manter a sua integridade? Cada pessoa vive num contexto diferente, vive numa casa diferente, num bairro diferente, e as opções, elas são diferentes. Mas pense nisso, você precisa ter um plano para manter, para criar, para sustentar a sua integridade diante de Deus. E diante disso, então, a pergunta é: reverendo, não tem como a gente fazer isso. Jó é Jó, né? Nós, coitado, não tem como a gente... Vamos competir com Jó? Não tem como. Irmãos, Jó é Jó, nós somos nós. Mas a Bíblia diz que em Cristo, se você estiver em Cristo, você pode ser tão íntegro quanto Jó, ou até mais íntegro do que Jó. Deus não está pedindo para que nós sejamos nada além daquilo que Ele mesmo já nos capacitou para ser. Queria desafiar vocês nesta noite a ter um plano de integridade. E você manter esse plano. Ninguém é íntegro por acaso. Ninguém dorme pecador e acorda íntegro. Você tem que ter um plano e você tem que seguir esse plano. Do contrário, você vai dormir íntegro, acordar mais... Vai dormir corrupto e acordar mais ainda. Porque ainda esqueceu de orar. Então, faça isso. E submeta seus planos a Deus. Peça para que Ele lhe ajude a cumprir aquilo que você tem feito diante dele. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, abra os nossos olhos e ajude-nos a fazer aquilo que Jó fez. Não por causa de Jó, mas por causa do teu Filho Jesus, que morreu na cruz
para que nós pudéssemos ser capazes dessas coisas. É em nome dele que nós oramos, é por causa dele que queremos ser santos. Nós oramos assim em nome dele. Amém.